sentido? Vamos começar aqui então a nossa reflexão sobre intercessão. Toda segunda, quarta e sexta nós oramos, nós intercedemos, nós oramos pelas pessoas. Isso se chama intercessão, tá? E o que é intercessão? Tiago capítulo 5, o versículo 16, a palavra diz assim, Tiago capítulo 5, tá? Versículo 16, a palavra diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Isso é intercessão, né? Para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, hoje eu quero falar sobre esse tema, não é? O que é intercessão? Aqui, ó, é o tema de hoje do capítulo do livro, ó. O que é intercessão? O que é intercessão? Não é? Intercessão é um tipo de oração. Existem vários tipos de oração, amém? Quando você ora a Deus e você tem o seu tempo de oração, você pode orar de três formas. Primeiro, você pode ter Deus como centro da sua oração. Quando Deus é o centro da oração, existem três tipos de oração, que é a oração de louvor, a oração de gratidão, a oração que é uma adoração. Então, quando Deus é o centro da oração, eu não peço nada para mim, eu não peço nada para ninguém, eu somente direciono a Deus a minha oração agradecendo, louvando ou adorando, amém? Então esse é um tipo de oração. Agora, quando as nossas necessidades, nossas causas estão como objetivo da oração, como centro da oração, digamos assim, aí nós temos a oração de petição, quer dizer, quando você pede algo para você, tem a oração de consagração, quando você consagra algo na sua vida para Deus, e tem a oração de entrega, é quando você não consegue resolver determinada situação e você simplesmente entrega para Deus aquela decisão, aquela situação, confia. Então, nesse tipo de oração, você está pensando nos seus problemas, nas suas causas. Aí você ora, Senhor, eu te peço uma porta de emprego para mim, uma cura. Senhor, consagro a Ti a minha vida, o meu coração, consagro a Ti o meu ministério. Ou, Senhor, eu entrego a Ti esta causa que eu não consigo resolver. Então, veja, primeiro tipo de oração, Deus é o centro, né? Louvor, gratidão e adoração. Segundo, as suas causas é o principal objetivo, né? Você pede, consagra ou entrega. Mas o terceiro tipo de oração é a intercessão. E é sobre isso que eu quero falar. A intercessão é quando você não ora por você. É quando a gente não ora pela gente. É quando a gente não pede pela gente. A gente pede pelo outro. É quando nós esquecemos um pouco as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos problemas e pensamos no outro. Isso é chamado oração de intercessão. Amém? Por isso a palavra diz, orai uns pelos outros, né? E na Bíblia nós vemos vários relatos, nós vemos vários casos de intercessão. Abraão, por exemplo, ele intercedeu por Ló. Você lembra da palavra? Ló estava em Sodoma e Gomorra, Deus ia destruir aquela terra, aquela cidade com fogo, e Abraão intercede pelo seu primo Ló, pelo seu sobrinho Ló. Não é? Ele intercede, ele falando, Senhor, livra Ló, ele é um justo, Senhor, tira ele daquela terra. Então foi uma intercessão, amém? Para Ló, seu sobrinho, ser liberto, né? Moisés intercedeu pelo povo de Israel, ele estava lá no Monte Sinai, e ele intercedeu pelo povo, né? Moisés estava intercedendo pelo povo lá em cima, quando Arão e Ur estavam ali segurando as suas mãos e o povo de Israel estava avançando contra os amalequitas. A Bíblia fala que quando Moisés levantava as mãos, o povo prevalecia, né? Então ele estava intercedendo pelo povo. Samuel, o profeta Samuel, intercedeu pela nação. Daniel intercedeu pela libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico, não é? Davi, o rei Davi, quantas vezes nós vemos os salmos ali, ele orando, intercedendo, suplicando pela sua nação, né?
Cristo intercedeu por Pedro. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás serandou em volta de você aí para ceifar a sua vida, mas eu intercedi ao Pai por você, né? Cristo intercedeu pelos discípulos, né? Quando ele orou, fez a linda oração sacerdotal: Pai, não tire eles do mundo não, mas que eles no mundo sejam um, como eu sou com o Senhor, livra eles do mal. Então veja, Cristo também fez oração de intercessão, e nós como igreja hoje somos chamados a ser intercessores. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui intercedendo pelas pessoas. Tantos homens na Bíblia, o próprio Senhor Jesus deixou o seu exemplo, e nós estamos aqui intercedendo. Então veja, essas lives de oração aqui, não é para a gente passar o nosso tempo, ou para a gente achar que é bonito se reunir, não, nós estamos aqui com propósito. Tudo que nós fazemos que tem um propósito é melhor, né? Você não faz porque tem que fazer ou porque é automático, não. Nós fazemos porque o Senhor tem nos chamado para interceder. Quantos intercessores nós temos aqui nesta noite? Amém? Você agora é o intercessor da sua casa, você é o intercessor da sua família, você é o intercessor dos seus parentes. Você não está preocupado com os seus problemas, você está preocupado agora aqui em orar por alguém. Até que você apresente aqui os seus pedidos de oração, eu vou interceder por você também. Outros vão interceder por você também, não tem problema nenhum, não é? Mas nós estamos aqui intercedendo. Então, intercessão é isso. Mas eu quero deixar mais específico aqui o que é intercessão. Intercessão, literalmente, é se colocar no lugar do outro. É pleitear uma causa como se fosse a sua própria causa. Isso é intercessão. É você orar por uma causa de outra pessoa como se fosse a sua própria. Ou seja, nós tomamos o lugar do outro, nós sentimos a necessidade do outro, nós lutamos em oração pelo outro até ver a vitória na vida daquela pessoa por quem nós estamos intercedendo. Então você está orando por um familiar seu que está doente, por um familiar seu que está enfermo ou internado, você está orando pela necessidade dele como se fosse sua. Você está orando para que ele veja a vitória, porque a vitória dele vai ser a sua vitória também, não é? Então, nós estamos assumindo aqui a causa uns dos outros. Amém? Isso é muito especial. E Deus, irmãos, está levantando um exército de intercessores. Diga: Deus está levantando um exército de intercessores, de valentes. Diga: eu sou um valente que Deus está levantando nesses dias. Você está aqui nessa live, essa quinta semana, nesse quase mais de um mês intercedendo, você faz parte desse exército, desses valentes de intercessão. O livro do profeta Joel, o capítulo 3, o versículo 9, diz assim acerca desse exército de intercessores. Ele diz assim: olha, proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa. Veja, nós estamos numa guerra santa, é numa batalha espiritual, né? E suscitai, levantai valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Deus está convocando os valentes, os homens de guerra nesse tempo para interceder por essa doença terrível, por essa malignidade que assola a nossa nação, por essa malignidade que assola nossos familiares, nosso país e o mundo. Nós somos esse intercessor. Deus está levantando esse exército em todas as nações e você faz parte desse exército. Essa live aqui é muito maior do que nós mesmos. Nós estamos aqui nos unindo à voz, à intercessão de intercessores do mundo inteiro. E ele está dizendo assim: forjai espadas das vossas relhas, arado das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte. Olha só o que ele está dizendo assim: diga ao fraco, eu sou forte. Então veja, Deus está chamando um povo, Deus está chamando o seu exército, Deus está levantando o seu exército de valentes, mas esses valentes se acham fracos.
Muitos estejam pensando assim, mas eu, pastor, o intercessor, eu sou fraco, eu não sei nem orar direito, eu tenho tantas falhas, eu sou sujeito a tantas tentações, eu sou tão inconstante, mas o Senhor está mandando para falar para você o seguinte: diga, eu sou forte, porque quando você aceita o desafio de ser um intercessor, quando você aceita o desafio de orar por alguém, se colocar na brecha por alguém, se colocar no lugar de alguém, a força de Deus passa a ser a sua força. Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, nós passamos a entrar numa guerra e somos valentes, e o Senhor nos fortalece para permanecermos nessa guerra, irmãos. Olha, eu vou falar por mim, eu me sinto tão fortalecido em Deus depois dessas lives de oração. Eu vou dormir, às vezes até com dificuldade, assim, pensando, sabe, não que eu durmo com dificuldade, mas eu estou tão elétrico, tão energizado por esse poder de Deus que é liberado. Eu me sinto tão renovado. Quem sente aqui renovado depois de uma oração dessa? É porque diga ao fraco, eu sou forte. Então, o intercessor, ele é fortalecido por Deus. Então não diga eu não posso, não diga eu não consigo, eu não vou conseguir. Não, você é forte em Deus. Deus te fortalece para interceder. Estamos aqui até meia-noite, às vezes passamos de meia-noite, é porque o Senhor tem nos fortalecido. Apressai-vos. Ele diz aqui, vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. O Senhor faz descer os seus valentes. Aleluia. Nós somos os valentes do Senhor nesses dias. Amém? Valentes de intercessão. Então eu já falei aqui o que é intercessão. Intercessão é se colocar no lugar do outro. Dei exemplo de várias pessoas na Bíblia que intercederam pelos outros também. O próprio Cristo intercedeu pelos outros, e agora você está sendo convidado a fazer parte desse exército. Eu quero concluir aqui essa reflexão. Já fiz a metade, agora eu vou para outra metade para a gente fechar aqui e orar e ir para a prática, não é? Que é a intercessão. Eu estou falando nessa noite o que é intercessão, não é? Agora tem duas palavras, presta atenção agora, anota. Olha, se você puder pegar um caderno, uma caneta, né, e você anotar os estudos que eu vou dar a partir de hoje, você vai crescer muito espiritualmente, muito. Depois você vai poder rever, poder reler esses estudos, tá? Então, eu já falei aqui 2 textos bíblicos, eu falei o que é intercessão, mas eu quero te falar de 2 palavras agora. 2 palavras que resumem o que é intercessão. Amém? 2 palavras que resumem o que é intercessão. Anota aí, 2 palavras. Primeiro, confronto. Segundo, encontro. Amém? Confronto e encontro. Intercessão é isso. Primeiro é um confronto, que também é um encontro. O que significa isso, pastor? 2 palavras que parecem ser tão distintas no seu significado, mas o que elas têm a ver com a intercessão, né? Primeiro, quando nós falamos de confronto, nós estamos falando de guerra. Nós estamos falando de batalha, de luta contra o inimigo. Estamos falando de violência, mas não é violência física, é violência espiritual. Nós lemos aqui em Joel que Deus está levantando um exército de guerreiros, de combatentes que vão lutar. Você é esse guerreiro. Amém? Então nós estamos lutando. Lutando contra quem, pastor? Lutando contra o inimigo. Contra o inimigo das nossas almas. Nós não estamos lutando contra Deus. Não. Nós não lutamos contra Deus. Nós lutamos contra tudo o que se opõe aos planos de Deus. Nós estamos lutando pela vida dos filhos dos homens que estão aqui na terra, mas que o diabo está aprisionando, está prendendo, está impedindo algo de Deus acontecer na vida deles. Então nós não estamos lutando contra Deus, nós estamos lutando contra o inimigo. Ou seja, você que é o intercessor, você está sendo convocado para uma guerra. Agora é guerra santa. É a guerra santa. A palavra diz em Joel: proclamai entre as nações, apregoai guerra santa. É uma guerra espiritual. Já viu falar naquela expressão? É mexer em casa de marimbondo. Enquanto a casa de marimbondo está ali, ninguém mexe com
colmeia, tá tudo calmo, mas quando você começa a mexer, meu amigo, se prepara, porque o contra-ataque vem, e nem todos querem assumir essa postura ofensiva contra o inferno. Alguns até pensam, pastor, minha vida já não está lá essas coisas, eu vou me meter em ajudar problema dos outros, eu vou me preocupar em orar pelos outros, eu não quero mais problemas para mim não, mas o Senhor está chamando a gente para enfrentar esses problemas. Então estamos aqui preparando para um confronto. Por quê? Estamos nessa batalha, porque a Bíblia diz que o diabo, ele é o ladrão, é verdade ou não é? Jesus disse, olha, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, não é verdade? Ele é o ladrão, ele rouba. O problema não é Deus não é o nosso problema, mas o diabo é o nosso problema, nossa luta é contra o diabo, não é verdade? Deus é a fonte da bênção, Deus libera a bênção, mas o ladrão quer roubar essa bênção, o ladrão, ele quer segurar essa bênção. Você vê, Daniel orou 21 dias, intercedeu, Deus mandou a resposta, mas no meio do caminho, o anjo, foi interceptado por um anjo maligno para impedir aquela resposta de descer. Então, Daniel intercedeu, orou, clamou, para que o ladrão tirasse a mão daquela bênção. Então, quando nós intercedemos, eu quero que você entenda isso aqui é muito sério. Olha como é que é profundo o que nós estamos estudando aqui. O ladrão, ele quer segurar a bênção no meio do caminho. Eu vou te ensinar uma ilustração para você entender melhor, presta atenção. Imagina que eu quero dar minha Bíblia, para um amigo, para o Antônio. Falo, Antônio, eu vou dar essa Bíblia para você. Aí eu peço um mensageiro, um portador, para levar essa Bíblia até o Antônio. Só que no meio do caminho, o José vai e pega a Bíblia da mão do mensageiro. E o Antônio, que estava esperando a Bíblia, fala, onde está a Bíblia que o pastor disse que ia dar para mim? O José foi e impediu aquela Bíblia de chegar até o Antônio, não é? Ou seja, no meio do caminho, o José roubou a Bíblia, ele interceptou, ele segurou a bênção, entende? Assim também acontece no mundo espiritual, meu amigo. Deus já liberou a bênção. Todas as bênçãos dos céus já foram liberadas. Cristo já pagou todas as bênçãos na cruz do Calvário. Tudo já foi pago na cruz para a gente ter vitória, paz, prosperidade, libertação, saúde. Tudo que é de Deus é meu. Mas o diabo, ele quer roubar essa certeza no nosso coração, essa bênção no nosso coração, essa bênção na nossa vida. Aí nós temos que fazer o quê? Interceder, orar, para que esse diabo seja derrotado em nome de Jesus, para que ele seja neutralizado. Alguém está segurando a tua bênção no meio do caminho, alguém está segurando a bênção de um familiar, de um amigo seu no meio do caminho, então, e esse alguém é o inimigo, então nós temos que nos levantar em oração, para fazer força contra o inimigo. Essa é a função dos intercessores. E Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade. Por que ele dá poder e autoridade? É porque nós temos que usar essa autoridade. Deixa eu falar uma coisa para você, o diabo, mas alguém pode pensar assim, pastor, então quer dizer que o diabo tem poder, ele tem poder para impedir, ele tem poder para fazer algo? Escuta, ele já está derrotado, o diabo já está derrotado, mas o meu povo é destruído porque falta conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Então eu estou te dando uma chave espiritual, porque a falta do conhecimento, da revelação, da autoridade, da oração, da intercessão, tem feito com que o inimigo tenha ganhado o terreno que não é dele. Ele é o ladrão. Ele já está derrotado. E nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Amém? Guarda essa frase que eu vou te falar, o inimigo já está derrotado. Tudo que nós temos que fazer
é aprender a vencer o inimigo que já está derrotado. Você entendeu? Eu vou repetir. O inimigo já está derrotado. Tudo que nós temos que fazer é aprender a vencer esse inimigo que já está derrotado. E como que nós vamos vencer? Orando, intercedendo, fazendo frente às portas do inferno, declarando ao nome de Jesus, autoridade no nome de Jesus, que o diabo tire as mãos dessa bênção. Às vezes você está com um processo na justiça lá que está enrolado, você está com um processo na justiça que está demorando a ser atendido, é porque o diabo colocou as mãos dele lá. Deus já liberou a bênção, Deus já liberou a vitória. Você orou, você pediu, a bênção está vindo, mas você parou de orar. Aí o inimigo se aproveitou e quer colocar em barreira, quer colocar em empecilho. Então o que nós vamos fazer? Orar em nome de Jesus para que o diabo tire as mãos dessa bênção. Você está entendendo? Aí o que acontece com os crentes, com os cristãos no geral? Eles se acomodam. Acha que tudo é normal. Esse problema é normal. Essa situação é normal. Olha tudo como se fosse normal. Não é normal, é espiritual, meu amigo. E essas guerras espirituais vão ser vencidas com armas espirituais. E a oração é a intercessão. O diabo, ele quer botar medo nas pessoas. Mas ele é o falso leão, porque ele ruge como leão, mas ele não é o leão. O nosso verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, é o Senhor das guerras, e nós estamos aqui nesse confronto espiritual. É uma guerra estar aqui nessa live de oração, não é fácil não. Até no dia da oração vem na minha mente, eu faço ou não faço, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Mas eu sei que é uma guerra espiritual, então estamos no confronto. Amém? Mas nós vamos vencer em oração. Deus está te chamando para uma guerra santa. Joel, você faz parte desse exército. Pastor, mas eu sou fraco. Digo fraco, eu sou forte. Eu não quero que você participe dessa live de oração, preste atenção, apenas como uma pessoa que veio receber oração. Não, o propósito é muito mais do que isso. Eu não quero que você pense que você está aqui só para receber. Não, você vai receber, mas Deus te chamou para lutar, para guerrear por alguém. E é isso que vai fazer a gente está aqui todas as lives orando. É saber que nós estamos numa guerra e não podemos parar. Amém? Mas a segunda palavra que eu encerro é encontro. Se você puder escrever nos comentários aí, confronto e encontro. O que é encontro? Presta atenção. Quando nós intercedemos, isso tudo eu estou tirando desse livro aqui, tá? Livro lindo sobre intercessão. Estou lendo, estou aprendendo, como eu já li várias vezes, estou mastigando e dando para você mastigadinho. Você vai ler um livro junto comigo aqui. A intercessão é o seguinte, ele é um encontro porque nós estamos encontrando com o rei. Nós estamos encontrando com o rei dos reis. Nós entramos na sala do trono. Nós guerreamos, nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, quando nós intercedemos, nós estamos ali falando com o rei. A intercessão também tem esse aspecto, presta atenção, de pedir ao rei por alguém. Ao mesmo tempo que é um confronto, atenção, 52 pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Você vai receber uma chave poderosa agora. Talvez tenha mais pessoas aqui conectadas. Você vai receber uma chave. Intercessão é confronto porque você faz força, você luta contra o inferno. Mas ele é um encontro porque nós estamos intercedendo. Interceder é pedir por alguém. Quando o advogado vai interceder junto ao juiz, ele está pedindo por alguém. Então imagina agora que nós estamos indo agora até a sala do rei, intercedendo, pedindo por alguém. Nós vamos encontrar com o rei. E naquele momento que você vai se encontrar com o rei, pedir por alguém que está aqui, o seu coração é tomado de compaixão, porque a intercessão tem esse aspecto. A intercessão é compaixão, gente. Só intercede por alguém quem sente a dor desse alguém. Isso é o quê? Compaixão. Então, quando eu chego diante do rei, eu estou falando, ó rei, eu estou intercedendo por esta pessoa que está precisando. Eu estou intercedendo por esse familiar, eu estou intercedendo por esse amigo que está sofrendo esse problema, que está sofrendo com essa enfermidade. Eu estou intercedendo, ó rei. Ajuda, rei. Oh, aleluia.
Aí você começa a sentir a dor, a compaixão. E você sabe quem é que gera essa compaixão no nosso coração? É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece as nossas fraquezas, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo que gera em nós esse sentimento, essa compaixão. Aí você começa a falar: Rei, eu oro agora pela minha mãe, que está lá naquela CTI, que está lá naquele hospital, que está ali com aquela enfermidade. Senhor, visita ela nesse momento, eu estou intercedendo por ela agora, Pai. Olha, você está sentindo a dor da pessoa. Eu quero interceder por aqueles que estão sem comida agora em casa, aqueles que não estão tendo o que comer, aquele que está com uma conta difícil de pagar. Aí você está: Rei, Rei, visita essa pessoa, Senhor Jesus, eu estou intercedendo por ela, eu estou pedindo, eu sou um sacerdote agora, eu estou pedindo por ele, e o Espírito Santo vai gerando, sabe, esse sentimento. Eu vou falar aqui pela minha mãe. A minha mãe, por exemplo, é uma intercessora, ela tem um caderno de oração, ela deve estar me ouvindo nesse momento. Meu pai me ligou há pouco, dizendo se ia ter a live ou não, ela deve estar ouvindo. Você sabe, a minha mãe todo dia pela manhã ora, ela intercede pelos médicos, ela intercede pelos enfermeiros, ela intercede pelo motorista da ambulância, olha só, pelos policiais, pelo guarda municipal. Por quê? Compaixão. Você está entendendo? Então, a intercessão, ela é compaixão. Só consegue ser um intercessor quem ama as pessoas. Eu vou te falar, nós estamos aqui até essa hora porque nós amamos as pessoas. Muitos não podem orar, mas nós estamos orando por eles. Aí sabe o que acontece quando nós falamos com o Rei, que é o Rei Jesus? Presta atenção agora. Agora é poderoso isso. E quando esse Rei resolve atender essa intercessão, ele levanta o seu cetro. O que é o cetro? É aquele cetro de autoridade. Já viu aqueles filmes onde o rei está sentado na cadeira, no trono, e chega uma pessoa para interceder, e o rei levanta aquele cetro e fala assim: está concedido, está concedido. Naquele momento que o rei levanta o cetro, aquela pessoa que foi pedir algo, aquela pessoa que foi interceder, e ela vê que o rei está atendendo, que o rei está ouvindo e está agindo e vai fazer o que ele pediu, aquela pessoa é tomada de alegria, ela sente vontade de sorrir, ela sente vontade de chorar, ela sai dali com uma alegria tão grande, fala: obrigado, Rei, porque o Senhor está agindo, está atendendo, está levantando o seu cetro nesse momento. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos aqui intercedendo, a gente sente vontade de chorar. A gente sente uma presença de Deus, uma glória de Deus, uma alegria, lágrimas escorrem do nosso rosto. Sabe o que é isso? É que o Espírito Santo está testificando com o nosso espírito, o nosso testemunho interior. A gente está sentindo essa certeza de que o Rei vai levantar o cetro para esta pessoa, e quando ele levanta o seu cetro, a pessoa é curada, a pessoa é liberta, a pessoa é tocada pelo Senhor. Aleluia! É o Espírito Santo que coloca esse sentimento no nosso coração. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa live: bem-vindo, intercessores, bem-vindo, exército, bem-vindo, guerreiros, bem-vindo à guerra, à batalha. O Senhor está levantando um exército de intercessores nesses dias, que vão se colocar no lugar do outro, vão pegar a necessidade do outro, vamos guerrear no mundo espiritual, vamos lutar em nome de Jesus e desfazer as obras daquele que já está derrotado, que é o diabo. Amém? Vamos orar? Pega essa palavra. Hoje, essa palavra se estendeu um pouco além do que eu gostaria, mas foi importante porque foi a primeira palavra para te ensinar o coração desse ministério de intercessão. Sexta-feira vai ser menor, mas agora você já sabe, você já aprendeu o coração da intercessão. Amém? As próximas sextas-feiras o objetivo é que a gente seja mais objetivo ainda, que nós temos mais tempo em oração,
mas nós estamos aqui para aprender também a guerrear. Porque não adianta nada você ter uma arma e não saber usá-la. Não é verdade? Não adianta nada você ter um R15, um fuzil, e não saber mirar, não saber colocar lá a munição. Então a intercessão é uma poderosa arma de guerra. E o Senhor está nos ensinando a usar esta arma. Você já aprendeu aqui que é lutar, que é batalhar, mas também a falar com o rei. É tirar das mãos do diabo a bênção que Deus já liberou, mas é também ver Deus levantando o seu cetro. O rei levantando o seu cetro para essa pessoa. O nosso rei é o Rei Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento?